Hello, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Coringa. Vai ser um vídeo bem comunicativo, eu espero que vocês gostem, então já deixem o seu like. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhuma notificação, que vai ter resumo toda semana de Riverdale, toda quinta-feira, e de Lex e Sobrenatural toda segunda. Tá tendo barulho aqui, então não se incomode se tiver gente atrapalhando o vídeo, né? Mas vamos lá. Porque, tipo assim, eu moro em condomínio e às vezes tem umas tretinhas aqui que fica, né, atrapalhando. Mas é que tá, gente. Coringa foi um filme que me marcou muito. Inclusive vai ser um vídeo bem longo, então já se preparem. Porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. É um filme que você sai dali com um pensamento totalmente diferente. É um filme que ele muda a sua cabeça de alguma forma, loucamente, vocês não têm noção. Ele é um filme muito perturbador, tá? Ele tem alguns elementos que faz o nosso cérebro pirar durante o cinema, durante a tela. É uma experiência que a minha não foi tão legal assim, porque tinha uns meninos do meu lado que tava rindo e conversando e falando alto que tava me atrapalhando. Eu queria ter assistido assim com mais, prestando mais atenção em cada detalhe do filme. Talvez eu vá assistir o filme de novo pra prestar mais atenção nesses pequenos detalhes aí, porque realmente o filme, qualquer detalhe ali é muito importante pra história, importante pra você alimentar e sustentar aquilo que você tá vendo. Tá, Coringa, ele é um filme que ele absorve muitos temas relacionados à crítica à nossa sociedade hoje em dia, o como ela transforma as pessoas em uma coisa tóxica. A gente vê a sociedade tóxica de todas as formas que ela é, e se quando existem pessoas que de diferentes formas, que são doentes, que são de alguma forma diferente, elas são massacradas e são, não assim fisicamente, mas de acordo com a nossa exclusão social hoje em dia, que é muito grande. Essas pessoas, elas são muito excluídas e são humilhadas fisicamente, são abusadas e também verbalmente, né? Que é o que acontece muito hoje em dia, as pessoas não se sentirem dentro daquela sociedade, encaixada, não se sentirem juntas com as outras pessoas também, que se consideram normais ali. E as pessoas doentes também, que é o caso do Coringa, né? O nosso personagem, que é o Arthur. E parabéns pro Joaquin Phoenix. Bater palma, gente. Esse filme é maravilhoso. Um minuto de silêncio pra ele. Passou um minuto? Não passou, mas ok. Mas, tipo assim, gente, ele é maravilhoso. A atuação dele tá perfeita. Eu acho que em todos os momentos que aquele cara fazia era icônico. Sabe? Todos os momentos em que ele se colocava como uma pessoa assim, sofrida, que você olhava pra ele e você sentia aquela vontade de chorar e de querer fazer alguma coisa, mas você não podia fazer nada. Então eu acho que ele trouxe todos esses sentimentos. Esse ator, eu não conhecia ele até ele fazer esse filme, e eu saí de lá, gente, amando esse ano. Joaquin Phoenix, se você quiser o mundo eu te dou, porque ele é muito maravilhoso, sério mesmo. Ele trouxe todas essas emoções pra mim, eu saí de lá louca da cabeça. Sério mesmo, Coringa é um filme que ele mexe muito com o seu psicológico. Ele te traz todo esse sentimento, você se sente fraca assistindo o filme, porque ele mostra uma coisa muito séria, ele mostra muitos questionamentos, assim, que acontecem hoje em dia, que é muito difícil de manter, de sobreviver em questão a isso. E por ele ser uma pessoa que tem um distúrbio, que tem uma doença mental, que tem uma família super problemática, ele não tem ninguém, ele só tem a mãe dele, que também sofre quase dos mesmos problemas que ele. Então ele trabalha de palhaço para poder sustentar a mãe dele. Então a gente vê o lado do Coringa bem diferente do que a gente já viu nos outros filmes do Batman e tudo mais. Eu nunca assisti o Batman, confesso pra vocês que eu nunca assisti, mas essa história me pegou de uma forma magnífica. Eu sei que tem gente que vai falar, mas eu nunca assisti o filme do Batman, então não precisa de eu assistir Coringa. A gente não tem nada a ver. Assim, Coringa, ele é um filme completamente independente. Ele não precisa do Batman aqui no momento. Claro que o Bruce aparece, tem alguns momentos ali. Inclusive nesse vídeo vai ter spoilers. Se você não gosta de spoilers, por favor, podem se retirar. Depois você volta aqui e depois assistir o filme, ok? Então, o Bruce, ele aparece nesse filme, mas tipo assim, criança. A gente vê ele criança, mas assim, num momento assim, bem rápido. Depois a gente vê ele de novo quando ele perde os pais dele, que os pais dele morrem na frente dele. Ele fica meio que paralisado ali, sem fazer nada, né? Então a gente viu que a gente começa a entender o lado das pessoas ruins e por que elas são ruins, devido todo o mundo. Porque assim, o Coringa, ele é assim porque o mundo deixou assim, né? Ele tem essa doença, ele tem um parafuso preso ali na cabeça dele, que faz ele se tornar uma pessoa que começa a fazer crimes e começa a cometer atos indescritíveis. Então
Ele é essa pessoa, assim, por causa da sociedade. Por causa que a humanidade, ela é horrorosa. E a forma como ele sobrevivia era muito difícil. Ele morava num apartamento com a mãe dele e ele comprava os remédios dela, ele sustentava, cuidava dela, já que ela era doente, né? Então a gente via também o quanto também o corpo dele foi se deformando ali. Em alguns momentos a gente conseguia ver só o osso assim dele, gente. Era muito estranho. Muito estranho, muito bizarro mesmo. O filme ele trouxe muitos sentimentos, assim. A gente conseguia ver, principalmente quando ele começava a rir. Tipo assim, gente, tinha gente no cinema que começava a rir dessas cenas em que ele ficava rindo que nem um louco. Mas, tipo assim, a gente tem que entender mais o lado dele também, porque, tipo assim, é uma doença mental, né? Então ele. Vários momentos em que não tem graça, em que aquela coisa não é engraçada, ele tá ali rindo sem motivo, sem coerência nenhuma. Então a gente começa a perceber que ele é uma pessoa doente, ele tem uma doença mental. Inclusive, ele não consegue, tipo, fechar o que ele tem dentro dele. Então ele começa a rir, ele se descontrola e começa a rir de coisas, assim, muito nada a ver, sabe? E então, quando ele ganha a arma do colega de trabalho dele, o outro palhaço lá dá a arma pra ele se defender, porque ele apanhou na rua lá no começo, e toda essa questão da humilhação dele passar na rua, e ele meio que não dá muita importância pra isso. A gente começa a questionar muitas coisas assim que ele vive, que ele tem que suportar, é muito difícil. Então quando ele arruma essa arma, ele acaba assassinando 3 caras brutalmente dentro do metrô. E depois ele sai ali, né, e começa a dançar. Ele entra num cômodo e começa a dançar tipo um balé, uma música clássica. E começa a se sentir confortável com no qual ele tinha feito, né. Então é quando a gente começa a questionar por que isso, né? Por que essa necessidade de matar, de se defender? Porque, assim, eu acho que talvez se a gente começasse a pensar pro outro lado da coisa, que a gente sempre pensa. Isso é errado, você não pode fazer isso, é contra a lei, você não pode matar, você não pode roubar. Mas aí, como é que fica o lado dessas pessoas? A gente tem que entender por que essas pessoas são assim. Eu acho que o filme mostra muito isso. Ele mostra os dois lados da história. E não é porque a pessoa ali matou e roubou que ela é a pior pessoa do mundo. A gente não é assim. Porque a sociedade ela é muito pior. O mundo real em si ele é péssimo. E a gente pode refletir no que isso aconteceu no filme e transformar tudo no nosso dia, principalmente no que acontece de pessoas tóxicas, como tem no filme também. A gente pode se espelhar muito na história do Coringa, em vários pontos. Claro que você não vai sair do cinema matando todo mundo, né? Como eu, que tipo assim, eu saio do cinema querendo matar todo mundo, meter a bala em todo mundo, mas não tinha arma, mas nem se tivesse, né, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu ia me controlar. Que tipo assim, gente, eu voltei pra casa, eu assisti o filme, né? Quando eu saí do cinema, eu vim chorando. Eu não sei porquê, porque tipo assim, tem muitas cenas do filme que não é de chorar. Tipo assim, não é de você se espantar de choro e tudo mais, mas não, gente. Tipo assim, talvez a sua experiência tenha sido diferente da minha. Eu saí dali chorando. E eu voltei pra casa chorando. Eu não falei com ninguém, eu apenas vim chorando. Aí eu nem consegui gravar pra vocês, que na verdade foi anteontem, eu não consegui gravar nada. E eu deitei na minha cama, que é essa cama aqui que eu tô, né? E dormi. E assim, dormi por algumas horas, depois eu acordei, assim, bem, assim, com uma situação bem diferente. Eu acho que o filme, ele trouxe algo assim dentro de mim, sabe? Ele despertou algo que talvez eu não tava conseguindo enxergar. Tipo assim, o filme ele transmite muita coisa. Se a sua experiência foi parecida com a minha, comenta aqui abaixo que eu vou adorar saber. E tudo que o Coringa passou não é desculpa, gente. Claro que não tô falando que tem que ter uma desculpa pra pessoa matar. Isso é óbvio, né? Mas se você for parar pra pensar, em parte, se você se colocar no lugar dessa pessoa que cometeu esse crime, entendeu? Que matou uma pessoa que era completamente ridícula, que julgou ele, que riu da risada dele, que bateu nele, que espancou. A gente tem que pensar nesse lado também, porque a sociedade ela é péssima, ela é ridícula. E a gente tem um momento também, quando ele vai conversar lá no programa, né? Porque, tipo assim, ele quer muito ir no programa lá, é o sonho dele, aparecer na televisão. Então ele começa a treinar, aquela coisa. Quando ele vai parar no programa, não sei se é Murphy o nome do homem lá, que é apresentador. E aí depois ele começa a falar e brigar com ele, né? Aí então ele confessa pra todo mundo, ao vivo, que ele matou aqueles 3 caras que estavam. Que tinham sido encontrados mortos.
Então ele falou pra ele, jogou tudo na cara do Murphy lá. Acho que esse é o nome dele, a gente não lembra, tá bom? Então ele começou a falar pra ele que o mundo era assim, que as pessoas só se importam consigo mesmas, que é pura verdade. E do nada deu um tiro na cabeça dele e matou ele. Gente, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Sério mesmo. Que a gente começa a torcer pelo personagem e ver que ele realmente é essa pessoa que ele é por conta do mundo. Porque foi o mundo que tornou ele assim. Então a gente começa a pensar que não é à toa que as coisas acontecem assim do nada. Ele é doente porque as pessoas deixaram ele doente. E tem momentos também muito pesados quando ele descobre que ele é adotado, que ele não é realmente filho da mãe dele. E momentos também que ele acha que ele é filho do pai do Bruce. Mas na verdade ele não é. E começa a falar. Porque, tipo assim, a mãe dele teve um caso com o pai do Bruce, mas não significa realmente que ele é pai dele. Então depois ele descobre por uma ficha lá que diz que ele é adotado. Então ele fica bem abalado com essas coisas, com essas revelações que ele passa durante o filme. E também tem uma coisa muito interessante também, quando ele tá falando com aquela menina negra, que é vizinha dele lá no apartamento. E os dois começam a ter uma relação, começam a sair juntos. E lá numa cena no hospital também eles estão juntos. Depois passa um momento, e quando ele vai pra casa dela, tudo vem à tona de que na verdade era só uma ilusão. De que ele não estava conversando com ela em momento algum. Que o único momento que foi real foi o momento que os dois estavam no elevador e ela fez assim. E ele fez também assim, né? Então acabou nessa cena aí, então que realmente pula essa cena depois que ela fica chocada quando ele entra lá dentro do apartamento dela, assim, do nada, né? Então a gente descobre que era tudo uma ilusão. E depois a gente vê o Coringa matando, né? O Arthur matando o amigo dele que emprestou arma pra ele. Né? E o anãozinho lá vem. Essa cena eu ri, gente, vocês me perdoam, mas eu ri nessa cena porque, tipo assim, o anãozinho ficou morrendo de medo quando ele matou ele, então ele queria sair, mas a fechadura da porta ficava lá em cima e ele não alcançava. Aí que ele teve que fazer, ele teve que levantar, ir lá e abrir, falou que gostava dele, que ele foi o que sempre ficou do lado dele, então deixou ele sair de boa vivo ali, né? Mas isso deu muito mal, porque então ele foi pro programa, teve aquele discurso maravilhoso que ele fez lá na frente de todo mundo, e então que ele atirou no apresentador, né? E aí aconteceu muita coisa, ele matou, acho que ele matou muita gente. E aí então que a gente viu toda essa crítica social que o filme fez, sabe? E lá pro final, quando ele tá fugindo, então param ele lá, né? Os povos tudinho começam a ficar do lado dele. E então que ele tá dentro do carro de polícia, aí atropelam ele de propósito pra tirar ele de lá e salvarem ele de lá. Então depois ele sai, ele fica em cima do carro de polícia, né? E todo mundo lá torcendo pra ele levantar. E depois ele levanta, todo poderoso, né? Assim, a gente vê toda aquela resistência de pessoas naquele protesto, naquela manifestação. A cidade inteira sendo destruída, todo mundo tacando fogo em tudo, queimando. E achando isso uma maravilha. E aí quando o carro, assim, explode, ele sai, né? E fica lá em cima depois daquele acidente. Ele levanta, todo mundo dá glória e começa a gritar e aquela coisa. E aí o filme já vai direto, assim, pra última cena, que é quando... Essa cena eu achei maravilhosa, a cena da manifestação. Aí depois ele vai para no... Eu não sei se ele tá numa clínica psiquiatra, algo assim. Ele tá preso, sei que ele tá preso, né? Mas aí ele tá falando com uma psicóloga, né? E é então que ele conta pra ela as coisas, começa a rir e tal. E ela fala, qual é a graça? Né? E ele só rindo e tal. Aí o filme acaba, aí eu senti aquela coisa assim, tão maravilhosa do filme, sabe? E ele andando, e aqueles passos de sangue que ele deixava quando ele tava andando ali, aquelas pegadas, eu achei muito sensacional. Acho que cada ponto do filme é um questionamento muito grande. O filme é perfeito. Todos esses detalhes que o filme mostra faz sentido. Ele traz aquela energia, aquela simplicidade. Gente, o filme é magnífico. Eu nunca vi uma obra de arte tão peculiar quanto essa. Eu acho que o filme merece muito Oscar. Principalmente, talvez não de melhor filme, mas assim, o ator Joaquin Phoenix, eu acho que ele foi o ideal para fazer esse papel desse filme. Ele foi maravilhoso. Então eu acho que ele merece todo o respeito do mundo. Inclusive, gente, nesse filme bateram palma pra ele, por causa da atuação dele, por 4 minutos. Agora pensa, como que vai bater palma no cinema durante 4 minutos? Me fala. Gente, é incrível, é sensacional. A gente vê o quanto o cinema, ele traz coisas tão
maravilhosas pra gente, sabe? E esse filme, ele vai ficar pra história. Pra mim, é um dos melhores filmes desse ano. E que trouxe muitas surpresas. A gente ficou chocado com tudo que a gente viu nesse filme. Eu assistiria de novo, sim. Não sei se eu vou assistir de novo, mas assistiria de novo, sim. Porque ele é muito maravilhoso, o filme é perfeito. Assim, claro que talvez ele tenha alguns problemas ali, mas nada que atrapalhe a minha experiência com o filme. Mas o filme, ele é maravilhoso em todos os sentidos, em todas as formas. Ele é perfeito. Sim, eu amei muito toda essa característica. A gente vê principalmente o Arthur, que é o personagem, que ele é muito caracterizado. Ele é muito assim, como é que se diz, gente? Ele é muito caricato. Assim, todas as cenas em que ele, por exemplo, faz alguma coisa e aí do nada ele solta uma risada, do nada ele faz alguma coisa muito sem lógica. Então a gente vê que o Joaquin Phoenix foi perfeito para fazer essa situação. Ele foi maravilhoso. Só isso que eu tenho a dizer. E então é isso, gente. Eu acho que o filme ele traz todos esses sentimentos maravilhosos. Você precisa assistir Coringa. Me fala se vocês querem assistir, se vocês não vão assistir. Assim, a classificação do filme é 16 anos. É claro que poderia ter sido 18. Não tem cenas de sexo, nem de abuso, nem de estupro. Eu achei que talvez poderia rolar alguma cena de estupro, mas não teve. Mas realmente o filme mostra uma crítica social muito grande. E várias coisas pra gente pensar na nossa vida sem nos tornar uma pessoa melhor, fazer diferente e não ser uma dessas pessoas que são dessa sociedade tóxica. Então, vocês querem fazer diferença? Vamos ser diferente. Não precisa matar todo mundo, não, gente. É claro que não é essa mensagem que eu quero passar nesse vídeo, mas assim que as pessoas comecem a enxergar e se encaixar no lado das outras pessoas também, e entender por que elas são assim e compreender, né, de alguma forma, e não só ficarem menosprezando e excluindo elas pelos que elas são. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro que eu não foi tudo que eu queria falar aqui. Eu queria falar muito mais coisas. Então se vocês quiserem mais vídeos de Coringa, comenta aqui abaixo que eu vou adorar fazer pra vocês. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!